Colossenses 3. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. E tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por esse culto, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Pai. Obrigada pela oportunidade que nós temos de nos reunir, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Que o Senhor esteja aqui, Pai. O Senhor já está aqui conosco, Pai. Que o Senhor use grandemente a pregadora, Pai. Abençoe ela, Pai. Que ela traga a palavra necessária para os nossos corações, Pai. Que nada venha nos distrair, Pai. Que nós possamos estar com os ouvidos abertos para aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Que a gente possa nessa noite sair daqui diferente da forma como entrarmos. Que nós possamos, Pai, entender aquilo que o Senhor quer nos dizer, Pai. Que nós possamos sair daqui como mulheres soldadas, como mulheres guerreiras, Pai. Como mulheres prontas para batalhar pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, Pai, por aqueles que estão conosco, Pai. Nós agradecemos, Pai, nós louvamos ao Teu nome, Pai. E nós consagramos tudo aqui a Ti, Deus. Agradecemos, Pai, é em nome de Jesus que nós oramos e entregamos esse culto. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Aninha. Cadê a Aninha? Eita, Aninha, teu coração deve ficar, hein? Eu teu marido aqui. Coisa linda, hein? Muito tempo de vale, né, Aninha? Muito tempo de vale. Boa noite, que Deus abençoe a todas nós. Podem sentar. Ai, muito tempo que eu não prego, né? Porque Deus colocou nessa igreja só pregadora de alto nível. Aí eu agora fico ali só intercedendo e orando. Mas o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração no culto da semana passada, quando a Débora cantou, louvou esse hino, Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. O Senhor trouxe uma palavra para o meu coração, para compartilhar com a igreja. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei que quando eu estive lá em Israel, em Jerusalém, nós fizemos um passeio. E nós estávamos, eu não consegui me lembrar exatamente onde a gente estava, ainda tentei procurar os livretos da nossa excursão. Eu fui com a minha mãe para Jerusalém e eu não achei. Mas eu me lembro que em um determinado passeio nós estávamos em um lugar, como se fosse um jardim. E eu lembro que o guia que estava lá, ele disse onde nós estávamos, e o pastor, o bispo que estava à frente da excursão, ele começou a pregar sobre esse lugar, e em um determinado momento, ele pediu que nós olhássemos ao redor. E quando nós olhamos ao redor, nós pudemos perceber muitas coisas. Mas é interessante que aquilo que o Senhor queria nos entregar, ninguém percebeu. Foi revelado apenas àquela liderança espiritual que estava ali naquele momento. E Ele compartilhou conosco. Ele pediu para que nós observássemos a arquitetura de Deus daquele local. Lá nós não estávamos dentro da cidade, nós estávamos em um lugar distante, que ficava a algumas horas de Jerusalém. E era um jardim, um campo. E nós estávamos em um lugar alto. E ele falava, olhe com mais intensidade. Peça para Deus revelar. E nós olhávamos. Ninguém tinha revelação. Era lindo. Não tinha revelação. E aí ele falou, essa arquitetura de Deus revela para nós como é a construção que Deus realiza nas nossas vidas. A nossa caminhada com Jesus, ela é feita por montanhas e vales.
montanhas e vales, montanhas e vales. E quando ele falou isso, nós podemos observar que nós estávamos no centro de um local, que aonde nós olhávamos, nós víamos montanhas e vales. E aí quando Deus me trouxe essa memória, eu fui tentar entender o que é um vale. Estruturalmente falando, geograficamente falando, fisicamente falando, o vale é uma depressão que tem entre duas montanhas. Como se fosse um buraco fundo. Só que espiritualmente falando, o vale é local de prova. O vale é local de deserto. O vale é lugar de transformação, de crescimento para o cristão. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com os vales, nós nos distraímos olhando para a profundidade do vale e esquecemos de observar as montanhas. Porque pelo que eu pesquisei no Google, pode ser que eu não tenha feito uma pesquisa tão intensa, com tanta imersão, já peço perdão se eu falar uma bobagem geográfica aqui, mas pelo que eu entendi, só tem vale se tiver montanha. Porque o vale ele se forma entre duas montanhas. E muitas vezes nós estamos ali em um vale, nós perdemos, nos distraímos na dor e esquecemos de olhar para as montanhas. E lá no Salmo 121, quando Deus fala, eleva os meus olhos para o monte, eleva os meus olhos para as montanhas, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Deus que criou céus e terras, que criou a minha vida e a tua vida, que nos atraiu para a presença dele, que nos escolheu para estarmos na presença dele. E por diversas vezes, eu tenho tido uma experiência com Deus na rua, de dia, dentro da cidade, carros passando, pessoas atravessando a rua, pessoas paradas no ponto do ônibus, ônibus lotados. E isso tem mexido com o meu coração, Lu. Porque eu fico me perguntando, por que com essa multidão o Senhor me escolheu? Por que o Senhor se revelou a mim? Por que não foi aquela moça ali com o bebê no colo? Talvez ele já tenha se revelado para ela. Mas dentro desse contexto que Deus tem falado comigo, e eu tenho falado com ele, é como se eu tivesse dentro de uma multidão, fazendo parte de uma multidão, e eu tivesse me sentindo tão amada, mas ao mesmo tempo tão constrangida por esse amor, que é como se só eu tivesse ali sido escolhida. E quando o Senhor me escolheu e te escolheu, Ele promete a montanha. Mas a gente só chega no topo se passar pelo vale que está no fundo. Porque quando Ele nos escolhe, Ele nos convida para uma mensagem de cruz. Para uma mensagem que significa morrer para viver novamente. Morrer para a velha criatura, para renascer uma nova criatura em Cristo. Lá em João 10:10, só vão ser essas duas passagens, tá aí hoje, João 10:10 e Ezequiel 37. Lá em João 10:10, a palavra de Deus fala, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Outras versões falam, em abundância. Olha que coisa mais linda. E aí, depois do Senhor me trazer à memória esse versículo, Ele me levou em Ezequiel 37. E eu comecei a ler Ezequiel 37, nós vamos ler aqui Ezequiel 37. E o Senhor ficou repetindo ao meu ouvido, falando,
Todo lugar que tem defunto, todo lugar que tem morte e todo vale é um lugar extremamente propício para que seja implementada a vida através de Jesus Cristo. Amém? Então eu não sei qual é o teu vale. Eu não sei sequer qual é a profundidade do teu vale. Eu não sei qual é o tamanho da tua dor, da tua decepção. Eu não sei qual o tamanho do teu cansaço. Mas uma coisa eu sei. Nós servimos a um Deus que nos promete vida e vida em abundância. Tudo aquilo que está morto hoje, o Senhor vai trazer vida. Tudo aquilo que morreu, Ele vai ressuscitar. Amém? Igor, Ezequiel 37. Opa, esse microfone parece que é mais alto, né? Eu tenho que lembrar disso. Amém. Ezequiel 37, versículo 1. Nós vamos ler, Igor, até só para você saber. Quem disse que eu enxergo aqui essa Bíblia? É bem pequenininha a letra. Espera aí. Espera aí. Enxergo não. Mas... Ah, tá. Peraí, eu acho que eu achei. E quem disse que eu vou enxergar o número que está aqui? Ai, Betinha, muito obrigada. Nós vamos ler do 1 ao 14, tá? Betinha, posso deixar aqui? Qualquer coisa? Obrigada. Eu sou vó, né, gente? Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Amém? Ezequiel foi um profeta levantado
para trazer uma palavra de correção ao povo. O povo de Deus, o povo escolhido, tinha se afastado do Senhor e foram tomados pela Babilônia. O povo de Deus estava vivendo um tempo de apostasia. Eles se distraíram. Eles se afastaram da presença do Senhor. Eles começaram a andar por caminhos que não agradavam ao Senhor. E a nação de Israel sucumbiu. Ali era um povo que tinha perdido a própria identidade, a identidade de povo escolhido de Deus. Povo escolhido de Deus. Quantas vezes as distrações da vida, quantas vezes as circunstâncias da nossa vida, quantas vezes os problemas da nossa vida tiram de nós a nossa identidade, não é mesmo? Identidade do Filho de Deus, o Deus poderoso, o Deus que criou todas as coisas. O Deus de gerações, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus que abriu o mar para o povo passar. O Deus que colocou um caminho no rio. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego de uma fornalha ardente. Ontem eu estive na igreja da pastora Edilma e eu preguei sobre isso. E lá na passagem de Daniel, capítulo 3, fala que Nabucodonosor ficou tão estressado com a postura de Sadraque, Mesaque e Abidnego, de não se prostrar diante dos deuses de Nabucodonosor, que ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. E Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus livrou Daniel na cova dos leões, porque Daniel também não aceitou abandonar a Deus. Ele foi jogado em uma cova com os leões. Tem um louvor que a gente canta aqui, que eu gosto muito, Escape, né? Quem lembra? Aquele que acalma o vento, aquele que aquesta o mar, força do fogo e faz o leão jejuar. Imagina você ser jogado em uma cova de leões, carne fresquinha, ficar à noite nessa cova e nenhum leão chegar em você. Mas o povo se distraiu, o povo perdeu sua identidade. O povo estava sem identidade, o povo estava sem nação, o povo estava perdido. Mas sabe, existe um plano perfeito, escrito pela mão do Deus Criador. E nesse plano perfeito, quando Ele nos chama, eu vou assegurar algo para vocês. Ele não vai desistir de nós. Ainda que nós possamos desistir dEle, ainda que nós nos afastemos dEle, o Senhor vai constantemente nos buscar para nos atrair novamente à presença dEle. E o Senhor enviou o profeta Ezequiel para alertar o povo, aquela nação que estava destruída e desolada. E o profeta Ezequiel cumpriu a sua missão. E Deus quis dar uma experiência para Ezequiel, e quando a Bíblia fala que Deus mostrou ao profeta Ezequiel um vale de ossos secos ressuscitar, isso é verdade, isso não é uma história, isso não é um conto, isso é uma verdade absoluta que aconteceu. E tudo que está escrito na Bíblia é para que a gente possa usar na nossa vida, para a gente se lembrar do que o nosso Deus é capaz de fazer. A experiência que Deus deu ali, entregou a Ezequiel e está entregando a nós nessa noite, é uma experiência tão tremenda, que ele não levou o profeta para um velório onde alguém estava morto. Não foi como a experiência de Lázaro, que ele chegou alguns dias depois, mandou rolar a pedra, mandou tirar as ataduras e Lázaro reviveu. Não foi sobre uma pessoa que estava muito enferma e que precisava ser curada porque estava prestes a morrer. O Senhor conduziu Ezequiel a um vale de ossos secos. Sabe o que é o osso? O osso é o que sobra quando a gente morre.
A palavra de Deus se refere a ossos secos, não tinha mais pele, não tinha mais carne, não tinha mais órgão batendo. Eram ossos secos, era um exército de ossos secos. E é interessante nessa palavra, porque o Senhor, Ele pega o profeta e Ele conduz todo esse momento de milagre pela boca do profeta. O Senhor fala para Ezequiel: Ezequiel, é possível que esses ossos tenham vida? O que o profeta respondeu? Senhor, só tu sabes. E essa resposta do profeta mexeu muito comigo. Porque quando Ezequiel fala: Senhor, só tu o sabes, ali Ezequiel está revelando a fé e a esperança que ele tem em Deus. Porque talvez se fosse um homem ali que não estivesse com fé e esperança em Deus, provavelmente poderia ter dado uma resposta diferente, falado: não, Senhor. Como é que vai fazer reviver esses ossos? Ou então ia falar: está de brincadeira, né? O que é para a gente fazer? Mas o profeta falou: Senhor, só tu o sabes. E quantas perguntas Deus tem feito para nossas vidas? Quantos ossos secos têm estado nas nossas vidas? E o Senhor tem nos perguntado: Adeline, posso fazer esses ossos reviver? O que você tem respondido? Pati, esses ossos, Pati, eu posso trazer à vida? O que é que você tem respondido? Então, algo muito grande que o Senhor me falou quando eu estava meditando nessa palavra é: não se trata do que eu posso fazer, se trata do que você crê que eu posso fazer. Quantas vezes nós temos limitado o agir de Deus por estarmos com pouca fé? Quantas vezes nós temos duvidado do poder de Deus pelas circunstâncias que têm nos enfraquecido? E quando Deus fala para Ezequiel: Filho do homem, pode esses ossos viver? E eu respondi: ó Senhor, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre vocês e vivereis. Essa foi uma parte também que mexeu muito comigo quando eu estava meditando. Porque quando Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, eu posso fazer esses ossos viverem? Ezequiel fala: Senhor, só tu sabes. Ali Ezequiel estava falando: Senhor, tu és o Deus. Se tu quiseres, tu farás. Se tu não quiseres, tu farás. Agora cabe a você o conhecimento. Eu estou aqui como teu servo, para aceitar aquilo que o Senhor está fazendo. E quando chega nesse outro versículo que eu li agora, quando Deus fala para ele: profetize sobre estes ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Veja bem, Ezequiel fala: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando Ezequiel começa a profetizar os ossos, ele fala: ouve a palavra do Senhor. Ezequiel não puxa para ele o poder de ressuscitar ossos. Ezequiel não puxa para ele o poder de fazer ossos escutarem a palavra dele. Mas ele fala: ossos, ouvi a palavra do Senhor. E aí o Senhor falou comigo: Dri, quantas vezes nós não temos ouvido a palavra do Senhor? Quantas vezes nós temos nos tornado ossos secos, porque estamos ouvindo a voz de quem não é Deus. Porque o Deus que a gente serve é o Deus da vida, e da vida em abundância. Ele não é o Deus da morte, mas Ele é o Deus que chega no local de morte e faz vida ter. Mas quantas vezes nós temos ouvido outras vozes, nós não temos ouvido a voz do Senhor falando para a gente: profetize. Profetize a este vale que ele tenha vida. Nós deixamos de profetizar o vale que ele tenha vida e nos deparamos em uma caverna, murmurando
da situação que Deus ainda não agiu. Quando Ele nos entrega a autoridade de falar, levanta, Lica, profetiza, fala a este vale, ressuscita, tenha vida. E aí a gente tem aquela brilhante oportunidade de falar, ouça, vale, o que o Senhor está dizendo, ressuscita. Não tem nada a ver com Deus que manda ressuscitar, tem a ver conosco, que muitas vezes não cremos no poder que Deus tem para fazer algo novo. Porque paramos de ouvir a voz dele e começamos a ouvir outras vozes. E ele falou, vós ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e ele continuou falando, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que eu farei com que o fôlego entre vós, e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí o profeta fala, então profetizei, como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. O profeta fez exatamente o que Deus deu de comando. Qual é o comando que Deus tem entregue a nós e nós não temos obedecido? O Senhor, lá no Antigo Testamento, ele se revela falando, diga, Moisés, que o eu sou mandou falar tal coisa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando ele fala para mim e para você, eu sou, ele está dizendo assim, olha, deixa eu te falar, tudo está dominado por mim, eu tenho o controle de todas as coisas nas minhas mãos. Então quando eu falar para você, levanta e anda, é para levantar e andar. Quando eu falar para você, se cale e recue 2 passos, é para você se calar e recuar 2 passos. Quando eu falo para você, profetize, é para você profetizar. Quando eu falo para você, se ajoelhe, se quebrante, se humilhe, é para você fazer isso. Mas muitas vezes Deus está dando um comando para a gente e a gente não está obedecendo ao comando de Deus. Nós estamos obedecendo à voz da nossa alma, que grita dentro de nós agitada, nos conduzindo a caminhos que estão nos distanciando da promessa que Deus tem para nós. Quando nós pegamos as histórias bíblicas, quando nós pegamos essas palavras que são entregues por nós, no livro da vida, nesse livro que é a própria vida, que é Jesus Cristo, nós temos que aprender a aplicar cada palavra que está sendo liberada de modo prático na nossa vida. Não é apenas uma leitura de uma história que aconteceu na antiguidade. Não é apenas um conto do cristão que acredita numa mensagem da cruz. Não, para nós é a verdade absoluta. Quando a gente lê essa passagem, nós temos que ter certeza que ainda que nós nos deparemos com um vale de ossos secos, nós vamos declarar e profetizar em nome de Jesus que vai ter vida e vai ter vida. E vai ter vida. Porque Ele é o Deus da vida. E a vida se manifesta quando Ele chega e quando Ele entra. Depois que Deus fez essa grande obra de colocar tendões e carnes, eu fico imaginando o profeta Ezequiel, quando ele fala que houve um ruído, e eis que uma agitação e os ossos se juntaram. Toda vez que Deus está começando a fazer um milagre na tua vida, vai ter ruído e vai ter barulho. Deus pode até estar agindo no silêncio, mas o mundo espiritual está agitado. E pode ser ruídos que você nunca ouviu, pode ser uma agitação que você nunca percebeu, mas se você estiver de pé como o profeta Ezequiel, nada vai te amedrontar, e você vai marchar, e você vai continuar profetizando e crendo. Ainda que Deus esteja em silêncio, mexendo na tua vida, no teu coração e fazendo o teu milagre, o mundo espiritual vai estar fazendo barulho. Porque existe uma batalha de anjos pelas nossas vidas, existe uma batalha de demônios querendo nos distrair, tirar da presença de Deus. Isso também não é uma historinha em quadrinhos, isso é a verdade absoluta.
O mundo espiritual, ele é muito mais real que o mundo carnal. Só que o mundo carnal a gente enxerga, a gente vê. Eu estou vendo minha mãe, estou vendo a Robertinha, estou vendo minha irmã, estou vendo a Juju, estou vendo a Débora, estou vendo a Lu. Então, às vezes, para nós, mesmo que nós estejamos determinados a sermos pessoas espirituais, vivendo uma experiência carnal, aquilo que os meus olhos veem podem me levar a ouvir mais a voz do que meus olhos estão vendo, do que o silêncio do que os meus olhos não estão vendo. Porque o que é a fé? O que fala lá em Hebreus 11:1? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então deixa eu te falar, aqui outro ouro que Deus falou comigo, quando eu não estou vendo nada, é porque o milagre está sendo feito por Deus e vai ser muito grande. Porque é a palavra de Deus que me assegura que é a convicção daquilo que não se vê. Eu não estou vendo, Senhor, mas o Senhor está fazendo. Eu não estou percebendo, Senhor, mas o Senhor está fazendo. Eu não estou sentindo, Senhor, mas o Senhor está fazendo. É muita riqueza numa palavra só. É muita riqueza numa palavra só. Eu me lembrei de um testemunho que uma vez o Rodrigo me contou. Ele foi para um evento e tinha um rapaz lá que ia dar um testemunho. E esse rapaz não cria em Deus, ele não cria. E tinha, acho que a esposa orava muito por ele. Ela já tinha conhecido Jesus. E ele foi convidado para ir para um evento com a esposa. E ele não teve como. É mais ou menos assim um testemunho. Pode ser que eu fale alguma coisa errada, mas a base é isso que eu vou contar para vocês. Ele acabou não tendo como dizer não para esse evento. Ele tinha que ir para esse evento. E aí ele meio que brincou com Deus. Falou assim, se você existe mesmo, eu vou chegar super atrasado. E eu vou sentar lá no final. E você vai falar que é para eu sentar lá na frente. E digo mais, se você existe mesmo, eu quero ver uma perna crescer. E quando ele foi dormir, aparecia para ele, como num outdoor, numa tela de cinema, a seguinte escrita, Malaquias 3, eu não lembro se é 18 ou 19, mas que fala assim, aí tu verás a diferença daqueles que creem para aqueles que não creem. Quando ele chegou na igreja que estava tendo o evento, eu estou contando e estou lembrando do testemunho. Ele só foi porque ele tinha muita curiosidade de ver um pastor X lá. Quando ele chegou, ele sentou lá atrás. Primeira informação que foi dada do púlpito, o pastor X não chegou, o avião atrasou. Então quem vai pregar é o pastor Y. Aí ele já ficou decepcionadíssimo. Porque quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não tem experiências com Jesus, a gente insiste em colocar a nossa esperança e a nossa fé em homens. Então, se não é o homem A, o homem B, a mulher B, então não serve. Porque a gente tem dificuldade de entender que, na verdade, se a gente ainda não conhece Jesus em espírito e verdade, a gente não consegue entender que Deus, ele tem que transmitir a palavra dele. Deus tem que se manifestar no nosso meio. A pessoa que está aqui falando, pouco importa. Porque a própria palavra de Deus fala que ele usou uma mula. E aí esse rapaz chegou lá, a primeira grande decepção, não vai ser o pastor X, vai ser o pastor Y. Ele ficou já indignado, falou para a mulher, vamos embora. Nisso o pastor Y chega, paz do Senhor, igreja, você que está aí no fundo de blusa tal, se levante e sente aqui, Deus mandou, era ele. E aí ele já falou, vixe, se levantou e sentou. E aí o moço lá, o pastor Y, começou a pregar. Quando ele começou a pregar, ele parou de pregar e falou assim, Deus acabou de me falar que é para mudar tudo. Porque tem alguém que está aqui nessa noite, que falou que queria ver uma perna crescer. Aí eu imagino o cara, sério. Eu acho que eu ia me esconder embaixo da cadeira. O cara, ele conta no testemunho dele que ele foi se encolhendo assim. E aí, o pastor Y virou e falou assim, quem que tem médico aqui? Aí levantou um, levantou dois, levantou três, levantou quatro. Ele falou, os médicos, por favor, venham para cá.
Agora, quem tem perna mais curta que a outra, sobe aqui também. Aí levantou um pessoal aí, não sei quantas pessoas foram, não lembro. Levantaram, ficaram no púlpito. E ele pediu para os médicos examinarem para realmente confirmar se a perna era menor que a outra. Eu estou em dúvida se era mais de uma pessoa ou se só era uma. Mas eu vou falar que foi só um, tá? Para contar a história. Mas pode ser que tenha sido mais de um. E aí, o rapaz sentado bem na cadeira da frente, disse que o pastor Ibson depois deu o microfone para o médico e falou: doutor, a perna dele é mais curta? É. Quantos centímetros mais curta? X centímetros mais curta. Aí ele falava assim: anda aí. Aí o moço andava. A perna era mais curta. Volta. Levanta a calça. Mostra. Está vendo, igreja? Mas o Senhor mandou eu dar ordem a esses ossos que cresçam. E aí o pastor Y levantou as mãos e falou: em nome de Jesus, ossos da perna direita, não sei se é direita ou esquerda, direita, cresçam agora. De repente, começou um barulho em cima do altar. Barulho de osso crescendo. Eu nunca ouvi esse barulho, acho que você também não, mas era a única explicação, era o barulho do osso crescendo. E esse homem se jogou e entregou a vida a Jesus. E ele fala que quando acabou essa situação, o pastor Y começou a pregar como se nada tivesse acontecido. E qual foi a palavra? Malaquias 3. Aí tu verás a diferença daqueles que creem para aqueles que não creem. Esse é o nosso Deus. O Deus que nos conduz a qualquer lugar de vale e faz vida acontecer. Esse é o nosso Deus, é o Deus que pega qualquer lugar de doença e traz cura. Esse é o Deus que pega qualquer lugar que está destruído e traz restauração. Agora, para o milagre acontecer, a gente está lendo Ezequiel 37. Tinha que ter um profeta levantado. Tinha que ter um profeta que cria na palavra de Deus. Tinha que ter um profeta que obedecia ao comando de Deus, para ser instrumento de Deus e falar para o vale que tivesse vida. Esse testemunho que eu contei do rapaz que a perna cresceu, Deus falou com esse pastor. Deus usou a boca desse pastor: cresça perna, cresça osso. E por que você está calada? Você tem que profetizar. Você tem que declarar vida na tua casa. Você tem que declarar paz na sua casa. Ainda que as circunstâncias estejam contrárias, ainda que os ventos estejam tempestuosos, ainda que as tempestades estejam chegando, ainda que você passe por situações que estejam dilacerando a tua alma. E eu sei que é difícil. Porque tem horas que o vale é tão profundo, que a gente tem dificuldade de se movimentar. Mas o Senhor é o Deus que chama profetas para o vale e adoradores para as montanhas. E vai ter o tempo de adorar na montanha, mas vai ter o tempo de profetizar no vale. E quanto mais osso tiver, mais milagre vai acontecer. Porque aqui foi ressuscitado um exército, não foi uma ou duas pessoas, foi um exército. Quando eu penso em um exército, quando a gente olha esses filmes de guerra, quando a gente lê as passagens da Bíblia, lembra de Gedeão? 300 homens, aí eu falo, um exército? Quanto era esse exército, Deus? Não era uma pessoa, não era um osso, eram milhões de ossos. Alguém sabe quantos ossos tem no corpo humano? Deve ter o quê? 100? 50? Pati vai pesquisar para mim. Pesquisa aí, Pati. Quanto? Não sei nem se tem essa resposta. Eu acho que tem, que todo mundo deve ter o mesmo osso, né? Pesquisa aí. Eu quero saber. Vou esperar a Pati pesquisar aí.
206 ossos. Se ele ressuscitou um exército, multiplica aí, vamos pegar 300, só para ver. Multiplica 206 ossos por 300. Meu Deus, 61 mil ossos. E ele fez um exército se levantar. Os tendões, os músculos, a carne. Agora você consegue observar que nesse processo de ressuscitar o vale de ossos secos, teve uma ordem acontecendo? Primeiro ele falou, isso, põe isso. Depois ele falou, agora põe isso. Depois ele falou, faz isso. Deixa eu te falar. Antes do teu exército se levantar com vida, existem processos que estão acontecendo no teu vale e dentro de você, que são fundamentais para o teu milagre. E aí você fica querendo colocar o carro na frente dos bois. E aí nessa de colocar o carro na frente dos bois, você entra em um lugar de desânimo e você para de ouvir a voz de Deus, para de obedecer ao comando de Deus. E aí começa a ouvir vozes contrárias, vozes de murmuração, vozes de descontentamento, vozes de desestímulo, vozes de destruição, vozes de murmuração, vozes de baixa autoestima. Deixa eu te falar, o Senhor não nos chama para ficar no lugar de vozes erradas. O Senhor nos chama para escutar a voz que criou a humanidade, a voz que criou o mundo. Haja luz. É esse tipo de voz que eu tenho que escutar. Eu não tenho que escutar a voz que fala haja trevas. Eu tenho que escutar haja luz. Porque Ele é o Deus da vida. E olha que tremendo. Quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse, profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e diz ao vento, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó fôlego, e respira sobre esses mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, um exército, não foi de 300, porque aqui está falando que era um exército extremamente grande, mais de 61 mil ossos, um exército, Quantos problemas tem no teu vale hoje? Quantos ossos tem no teu vale hoje? Tem 1, tem 2, tem 3? Deixa eu te falar, Deus é o Deus que dá vida a milhões. Deus é o Deus que dá vida a milhões. Mas faltava algo. Tinha tendão, tinha carne, tinha pele, mas isso não é suficiente. Tem que ter o sopro de vida dentro de nós. Não adianta a carcaça se não tiver o espírito aqui dentro. Porque a carcaça sem o espírito é como uma locomotiva desgovernada. Deus ressuscita aqui para morrer ali. Qual foi o último grande milagre desse exército? Deus, agora, chegou a grande obra. Espírito de vida dentro. Não é apenas mais ossos estruturados, não é apenas uma pele e uma carne, mas não, é um ser cheio do Espírito de Deus caminhando pela terra. É o fôlego da vida, o nosso oxigênio mais importante é a presença de Deus no nosso coração. Quando a gente vem para um culto desse, a gente não está indo para uma programação social, para um evento social, para encontrar as amigas, não. A gente está vindo para se encher do Espírito, para ouvir a palavra de Deus, para a nossa mente ser renovada, para o nosso coração ser cheio da presença de Deus, para a nossa esperança ser renovada, para a gente ser fortalecida, para a gente sair daqui como um profeta, chegar na nossa casa e declarar vida a todos os ossos que estão secos dentro da nossa casa, declarar vida sobre a nossa vida, porque muitas vezes o osso que vai estar no vale somos nós mesmos, e nós precisamos declarar a vida também sobre nós mesmos. Nós precisamos falar para Deus, Deus, sopra fôlego em mim, Senhor, porque eu quero ser usada por Ti, para poder profetizar, ouvindo o Teu comando, para trazer vida para as pessoas. E vou dizer mais algo.
Às vezes a gente olha para o outro e vê o outro como osso seco. Mas às vezes o osso seco somos nós, igreja. Às vezes somos nós que estamos atrapalhando o milagre. Porque existe uma atmosfera de religiosidade que infelizmente pode nos sondar como igreja. Ah, porque eu estou aqui buscando a Deus e meu marido não está, aquele pecador não está, aí eu volto para casa não como uma profeta, mas como uma tirana. Mas o Senhor, Ele não atrai pela tirania, o Senhor atrai pela generosidade e pelo amor. Às vezes o osso seco sou eu, quando eu falo as palavras torpes. Às vezes o osso seco sou eu, quando eu não profetizo a palavra de Deus, mas profetizo a palavra que é contra aquilo que Deus fala. E é impressionante, impressionante. Talvez isso aconteça comigo, me perdoem. Talvez não aconteça com vocês. Mas é impressionante como para mim é muito mais fácil ver os ossos secos alheios do que olhar para mim mesmo e ver o que está seco em mim. Sabe o que a gente precisa fazer para ver o que está seco na gente? Ir para o secreto com Deus. Antes de pedir, deixa eu te falar uma coisa, igreja. Antes de pedir pela transformação de qualquer pessoa, clame a Deus pela sua transformação. Peça a Deus, Deus, eu quero ser a profeta da minha casa. Aquela que vai falar segundo a tua palavra, aquela que vai obedecer ao teu comando, e eu vou ver os ossos secos se levantando e transformando-se em um grande exército. Porque se a gente não passar por esse processo de transformação dentro de nós, muitas vezes nós vamos agir não conforme o comando que Deus está dando, mas conforme o comando que a nossa alma está dando, que as nossas expectativas estão dando, que as nossas frustrações estão dando, que as nossas histórias passadas estão dando. Mas profeta que é profeta, ele não negocia, ele só ouve uma palavra, e essa palavra é a palavra de Deus. As circunstâncias vão bater a porta. Eu me lembro que quando eu não conhecia Jesus, eu gostava muito de ouvir músicas do John Bon Jovi. Tem umas que são bonitinhas, fala de amor. Eu não escuto mais porque eu só escuto louvor agora, mas eu acho bonitinho. Musiquinha de amor, eu acho lindo. Só sempre fui romantiquinha. E eu lembro que o John Bon Jovi tinha uma frase que era assim, ó: nenhum homem é uma ilha. Ou seja, ninguém vive sozinho. Não tem como a gente viver sozinho. Nós somos seres relacionais. E partindo do princípio que nós somos seres relacionais, e nós vamos nos relacionar, nós estamos fadados a frustrações, a mágoas, a decepções. E muitas vezes, essas mágoas, essas frustrações, essas decepções que nos acompanham desde a nossa infância, primeira infância, segunda infância, traz marcas para os nossos corações que vai nos impedindo de nos levantarmos como profetas que declaram a vida. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos o que é para ser feito, nós ouvimos o que é para falar, mas quando nós chegamos no vale e nos deparamos com os ossos e que sabemos o que Deus quer que a gente fale, a gente não consegue. Porque a gente não consegue chegar lá no início dessa palavra, da identidade. Lembra que eu falei? Ezequiel sabia o Deus que ele servia. Então é como se a gente viesse para uma sala de aula, ouvisse uma palavra, mas chegasse em casa a gente já não lembra mais. Isso aí acontecia com vocês, comigo acontece até hoje. Se eu entrar numa sala de aula, eu vou prestar muita atenção. Quando eu chegar, eu vou falar: o que foi falado mesmo? Porque eu sou muito distraída. A Robertinha chegou à conclusão que eu tenho TD do hiperfoco. Não, você sugeriu. Não, porque a gente estava conversando sobre isso, né? Eu até falei para a Robertinha e para o pastor Ricardo ontem, que antigamente a gente passava no Casados para Sempre. É bom que eu falo mesmo, não tem vergonha de falar, não. A gente passava aquele videozinho do pastor Cláudio Duarte, lembra? Que ele falava que a mulher ferve o leite, costura, atende o telefone, penteia o cabelo do filho, dá banho no filho, que o homem só tem uma missão: ferver o leite, é que ele está lá. Aí ele fala assim: e o leite derramou. Só que aí vocês não sabem o problema da minha cabeça e do meu coração. Eu parei de passar esse vídeo no Casados e nem falei para o Rodrigo por quê.
É porque eu assisti o vídeo e eu falava, eu sou o contrário. Eu não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E se eu ficar olhando para o leite, ele vai derramar. Aí a Robertinha ontem me alertou, né? Não sei o quê, né? Uma conversa legal que a gente teve, né? Eu me vi naquilo, Robertinha. Mas independente do que é que te distrai, independente do que é que te tire o foco, deixa eu te falar. Muitas vezes, você está aqui, está recebendo a palavra de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, mas existe um eu em você tão grandioso, tão determinante na tua vida, que quando você sai aqui por essa porta, é como se você deixasse tudo aquilo que você recebeu aqui neste lugar, porque aquilo que você recebeu é para este lugar, e você saísse daqui novamente vazia. E aí você chega na sua casa, talvez você não lembre nem mais como que é para falar, o que é para fazer. Porque o mandamento é amar, o mandamento é perdoar, o mandamento é falar boas palavras, o mandamento é, mulher sábia, edifique sua casa, mulher seja virtuosa, porque o seu valor vai exceder o de finas joias. Mas a gente só consegue chegar nesse lugar se a carne morrer. Então, quando o Senhor vem aqui no Vale de Ossos Secos, olha a revelação que Deus me deu, olha que tremendo. Ele não podia parar um milagre só na carne, no tendão e na pele. Tinha que ter o fôlego de vida, que é o Espírito. Porque se ficasse só ali, a carne matava o exército de novo. O Espírito Santo tem que falar, queimar dentro de nós, para transformar o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, como estamos pensando e aquilo que nós estamos profetizando. Amém? E continua. Então eu profetizei, como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles. E eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha que coisa linda. Eis que eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. Meu Deus, os próprios ossos se amaldiçoavam e não criam no milagre que... Caramba, Robertinho, quando olha para cá não vejo ninguém. Ah, tá. Os próprios ossos se amaldiçoavam. Eles se identificavam como secos, com a esperança perdida e cortados fora. O que é que você tem profetizado sobre você? Qual é a palavra que tem entrado no teu coração e tem tirado de você todo o valor que Deus te deu e colocou na sua vida? Quando você se depara com um vale de ossos secos, quem você tem dito que você é? Uma pessoa fracassada, uma pessoa que tem uma história de vida muito sofrida? Ou você tem falado, ossos secos, eu sou uma pessoa resgatada pelo sangue de Jesus. E o Senhor me fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Um soldado, se ele for para a batalha se sentindo derrotado, ele vai ser o primeiro a ser alvejado. Quando a gente olha o esporte é interessante como o esporte fala ao meu coração sobre coisas espirituais. Quando a gente vê esses jogos coletivos, sempre tem um capitão no time, né? Quem é o capitão? O capitão é aquele que não deixa ninguém esquecer qual é a missão. Quem é o teu capitão? O capitão da tua vida é o Senhor que faz milagres ou é a tua dor que tem te jogado na lona? O capitão é aquele que coloca todo mundo para cima. O capitão é aquele que quando dá um grito, todo mundo acorda e parte para cima. Se o inimigo roubou de você aquele negócio, como é que chama aquele negócio? Bracelete? Não sei. Aquele negócio que o capitão usa, aquele treco lá na camisa. Se o inimigo roubou esse negócio de você, pega de volta.
Sabe qual é o teu time? Jesus Cristo. Sabe quem é o teu capitão? Espírito Santo. E sabe quem é o dono do teu time? É Deus. Pega de volta esse negócio que põe no braço. E profetiza a tua casa, profetiza o teu casamento, profetiza na vida dos teus filhos, profetiza a você própria. Se você está aqui nessa noite, o Senhor, Ele te escolheu como profeta na tua vida. O que é o profeta? Se a gente for lá em 1 Coríntios, um dos dons é a profecia. Mas deixa eu te falar, quando a gente olha, o profeta é aquele que ouve a voz de Deus e verbaliza a voz de Deus. Nós temos aqui o maior livro de profecia da história da humanidade. De Gênesis a Apocalipse, é uma profecia atrás da outra nesse livro. Por que a gente fala para ler a Bíblia? Por que a gente fala para estudar e entender a palavra de Deus? Por que a gente orienta a decorar? Quando a gente vê as crianças aqui no culto, geração pequeninos, lendo os versículos, falando os versículos de cor. Porque quando eu me deparar com o meu vale de ossos secos, eu tenho que declarar a palavra de Deus, para que a minha mente seja renovada, para que o meu coração volte a bater, para que minha esperança seja renovada. Porque a força só vem de Deus. Não adianta, igreja, deixa eu te falar, não adianta, não está em nós a força, não está em nós a palavra, da minha boca vai sair a palavra de vida, a palavra de vida que sai da minha boca, ela vem de Jesus, que é o dono da vida. Não adianta pensamento positivo, não adianta curso, eu posso, eu quero, eu consigo, isso é mentira de Satanás. Agora, Deus pode, Deus consegue e Deus faz. O que é que você tem falado? O que é que você tem verbalizado? A palavra de Deus fala que do fruto da tua boca tu comerás. Está difícil. Está difícil, entra no teu secreto, se ajoelha, fica de pé, do jeito que você gosta de ter intimidade com Deus. Com Deus, você pode rasgar teu coração. Com Deus, você pode falar, Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, eu não estou aguentando, a minha esperança ruiu, a minha fé, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas quando tu sai do teu secreto, sai marchando e declarando que naquele dia o Senhor já deu vitória. Isso é ser soldado. Isso é ir para a guerra espiritual. E ali Deus falou para Ezequiel que aquele ali era toda a casa de Israel. Às vezes o vale é a tua casa. Receba uma boa notícia hoje. Se o Senhor restaura todo um exército, a tua casa é no piscar de olhos. Se é a tua saúde, deixa eu te falar. Vai lá nos 4 evangelhos. Vê a quantidade de milagres que Jesus realizou na saúde. Lê a história de Naamã, que mergulhou nas águas sujas do rio e questionou, por que eu vim da minha terra para mergulhar nessas águas sujas? Mas ele ouviu a voz daquele que estava conectado a Deus. E que falou, só creia, tem um propósito. Tem um propósito para o teu mergulho nas águas sujas. Tem um propósito para a tua dor. Tem um propósito para a tua marca na alma, na tua ferida. E o propósito é fazer milagre. E o Senhor continua falando. Estamos terminando. Portanto, profetize e diz-lhes, quando os ossos se identificaram como secos, com esperança perdida, cortados, Deus fala para o profeta, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair dos vossos túmulos e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas.
e porei meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o cumpri, diz o Senhor. Olha que coisa mais linda. Ele estava falando para os ossos, que era a terra de Israel, para eles não se preocuparem, porque Ele era o Deus que estava tirando todo mundo da sepultura, que estava abrindo os túmulos para que houvesse vida novamente. Ele está falando isso para mim e para você hoje. Que Ele está abrindo os túmulos e trazendo vida. Ele está trazendo conserto. Ele é o Deus de vida. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus que faz as coisas acontecerem. Ele é o Deus que coloca tudo no lugar. Mas Ele também está falando para a gente nessa noite, mulheres, se levantem como as maiores profetas da tua vida. Profetizem vida. Profetizem fôlego de vida. Profetizem paz. Profetizem alegria. Profetizem esperança. Profetizem vitória. Cuidado com seus ouvidos. Qual é a voz que está te falando? Qual é a notícia que está chegando? Que está tirando você deste lugar de ser a maior profetisa de dentro da tua casa? Certa feita eu ouvi algo tão interessante, que falou o seguinte. Eu lembro que era uma mulher, não sei quem foi, mas que falou assim: Flavinha, a mulher tem que ser o termostato da casa dela. Sabe o que é o termostato? O termostato é o objeto que define a temperatura do local. Nós não fomos chamadas por Deus para ser o termômetro. Nós fomos chamadas por Deus para sermos o termostato. Agora, se eu estiver na presença de Deus, a temperatura que será estabelecida na minha casa será uma temperatura completamente do céu. Mas o contrário também é verdade. Se eu estiver afastada da presença de Deus, se eu estiver imersa nas vozes do mundo, se eu estiver sendo dominada pelas minhas dores e pelas minhas dificuldades, a temperatura que eu vou definir na minha casa não é a do céu, mas é a do inferno. Mas eu tenho uma boa notícia. Ainda que o termostato meça a temperatura e veja que a temperatura está igual a da fornalha ardente, 7 vezes mais quente. Se eu for cheia do Espírito Santo, obedecer a Deus, ao comando de Deus, me prostrar na presença dEle, eu vou transformar a temperatura daquele lugar. Não há vale que Deus não possa agir. Não há exército de ossos que Deus não possa ressuscitar. E às vezes nós esperamos tantos milagres externos. Nós, mulheres que somos o termostato da nossa casa, muitas vezes esperamos tantos milagres nas pessoas que nos rodeiam, que esquecemos de ver que o maior milagre que Deus pode fazer é dar vida a nós mesmos. Porque se nós estivermos cheios de vida, a nossa casa vai estar cheia de vida. O lugar que a gente trabalha vai estar cheio de vida. Os lugares sociais que a gente anda vão estar cheios de vida. Mas se nós não estivermos cheios de vida, infelizmente, os ossos secos continuarão sem vida no vale. Fica de pé, por favor. Nós vamos clamar agora por todo e qualquer vale que você esteja enfrentando. Nós vamos clamar agora para que
É engraçado que eu tinha mandado uma mensagem para os líderes da igreja, falando que nós íamos fazer um momento de oração especial pelas famílias, pelos casamentos. Mas o Senhor mudou tudo aqui. Na verdade, eu chego à conclusão que eu que tirei essa ideia, porque Deus não muda, né? Quem muda somos nós. Eu não tinha ouvido o que Deus queria falar. E agora eu estou ouvindo. Nós vamos clamar por esse osso aqui, ó. Por esse osso aí, ó. Nós vamos clamar por nós mesmos, para que o Senhor ressuscite os nossos ossos, para que o Senhor faça crescer carne, para que o Senhor crie tendões, para que o Senhor restaure a nossa pele, para que o Senhor sopre fôlego de vida em nós, para que nós possamos verdadeiramente sair deste lugar como um exército restaurado e ressuscitado pelo próprio Deus. E que nós possamos chegar aonde quer que a gente vá agora, dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos netos, não importa, com os nossos pais, que nós possamos chegar neste lugar, assim como Ezequiel chegou. Como profetas que sabem quem Deus é, que obedecem à voz de Deus e ao comando dele, e que trazem palavra de vida para todos os lugares. Senhor, Pai, aqui estamos nós humildemente prostradas aos seus pés, Senhor. Deus, nós não queremos mais ser como o vale de ossos secos dentro das nossas casas. Nós não queremos, Senhor, ser como esse exército que estava morto, com ossos ressequidos, e que já tinham assumido essa identidade de ser um osso seco. Mas nós queremos sair daqui hoje, como soldadas do teu exército, aquelas que se levantam para guerrear, aquelas que sabem manusear bem a espada da verdade, que é a tua palavra, aquelas que dobram os joelhos para orar, aquelas que clamam pelo teu nome, aquelas que sabem onde buscar consolo, aquelas que sabem para onde olhar quando estiver em aflição. Senhor, em nome de Jesus, sopra fôlego de vida em nós nessa noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, completamente transformadas e impactadas pela tua palavra, que cura, que liberta, que transforma. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que todo osso seco que ainda possa estar nesse lugar, que receba vida agora, Senhor, que seja, Pai, completamente avivado por ti. Senhor, se esse osso secou por palavras que foram ditas na infância, por falta de amor, por decepções, por vícios, por dores, Senhor, em nome de Jesus, nós cancelamos agora todo esse osso seco que insiste em permanecer no nosso corpo, e nós declaramos, Senhor, que a partir de agora, Senhor, nós nos levantaremos assim como o profeta foi levantado por ti, e nós declararemos em nome de Jesus vida ao nosso redor, vida na nossa casa, vida no nosso casamento, vida na vida dos nossos filhos, vida na vida dos nossos netos, vida em nós, Senhor, porque nós não aceitamos perder, mas nenhum dia sequer, a oportunidade de declarar vida sobre a nossa casa. Oh, Jesus, transforma o nosso coração, tira a venda dos nossos olhos, Senhor, faz a gente te enxergar do tamanho que o Senhor é, faz a gente enxergar o quanto dependemos de ti. Pai, não há notícia que chegue para a gente. Jesus nos ajuda nisso, Pai. Nenhuma notícia pode chegar para a gente e nos abalar. Toda notícia que chega para a gente tem que ser uma notícia para nos levantar como profetas, para que nós venhamos a declarar. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus, tu és maravilhoso, tu és tremendo, Pai. Tu és o Deus que pode fazer todas as coisas. Oh, meu Pai. Senhor, faz algo novo em nós.
Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Presta atenção, mulher. Igor, prepara aí escudo. Ontem quando eu fui pregar essa palavra da fornalha, Lu, quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva, significa dizer, Lu, que você pode ler um versículo hoje e ler o mesmo versículo amanhã, e amanhã você vai ter a revelação que você nunca teve. Porque tudo que tem vida se move. Tudo que tem vida transforma, respira. Vou passar um dever de casa para vocês. Escolha um momento nessa semana, qualquer momento. Só olhem pela janela e observem o balançar das árvores, das folhas. As folhas das árvores balançam porque é a vida. Mas eu não preciso ver a vida. Eu preciso sentir a vida. Não basta eu ler a palavra, eu preciso sentir a palavra, eu preciso me apaixonar pela palavra, eu preciso ler uma vez, eu preciso ler 2 vezes, eu preciso ler 3 vezes, porque de acordo com o dia que eu esteja vivendo, o maná que vai cair do céu através da palavra, vai ser um maná poderoso que vai transformar a minha história, e não apenas a minha história, a história das minhas gerações. Pastora, mas até aqui eu fiz tudo errado. Deixa eu te falar. Começa hoje a fazer o que é certo. Muda hoje as sementes que você está lançando na tua casa. Muda hoje as palavras que você está falando. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que não para. Ele é um Deus que continua. A vida continua. Ele é o Deus de eternidade em eternidade. O que é eternidade? O que é eternidade, Flavinha? Bruninha, o que é eternidade? Como eu defino a eternidade? Como eu vejo a eternidade? Eu não sei. Eu sei que Ele é o Deus da eternidade. Não entra na minha cabeça nem no meu coração o que significa passar a eternidade com Deus. Mas eu não preciso saber ou entender perfeitamente esse conceito. Eu só preciso crer. E ontem, quando eu estava meditando nessa palavra que o Senhor me levou para trazer à igreja da pastora Edilma, eu li algo aqui que eu nunca tinha percebido. Deixa eu achar aqui. Capítulo 3, versículo 17, Igor. Daniel, capítulo 3, versículo 17. De ontem para hoje. O Senhor falou algo ao meu coração. Que o milagre no vale de ossos secos não tem a ver com a importância dos ossos para a minha vida, mas com o tamanho da minha fé e amor por Deus. Porque talvez se um osso for mais importante para mim do que o amor de Deus, talvez esse osso nunca vai poder ser ressuscitado. Para não fazer com que eu tire Deus do altar e coloque esse osso. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram chamados por Nabucodonosor, e Nabucodonosor falou para eles que se eles não adorassem ao Deus que ele criou, aquela estátua de ouro, eles seriam jogados na fornalha ardente. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego foi: se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. 18.
Mas, se Ele não nos livrar, ainda que o osso não venha ressuscitar, ainda que a doença não saia de mim, sabe, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Profeta que é profeta, obedece ao comando de Deus e profetiza. Mas o milagre, só Ele pode fazer. E os propósitos, só Ele pode cumprir. A pergunta que Deus deixa para mim e para você nessa noite é: eu sou o Deus que ressuscita o vale de ossos secos. Mas o que é mais importante para você? É a ressurreição do vale ou é a minha presença ao teu lado? Isso faz toda a diferença, igreja. Que nós possamos sair daqui não apaixonado pelo Deus que faz tantos milagres, mas simplesmente pelo Deus que primeiro nos amou. Coloque escudo, Igor, para a gente adorar o Senhor. Coloque a mão no seu coração. Medite nessa letra. A minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Nunca nós descansaremos, Senhor. Posso ouvir a tua voz. Nós só queremos ouvir a tua voz, Senhor. É mais doce do que mel, É a melhor coisa da vida, a tua voz, Senhor. que me tira desta cova Oh, Jesus. Obrigada, Deus. e me leva até o céu. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. A voz sempre nos acalma, Senhor. Obrigada, meu Pai. Tu dás ordem às estrelas, Aleluia, aleluia. aleluia, e ao mar os seus limites. Obrigada, Pai. Eu me sinto tão seguro Obrigada, Tu és a nossa segurança, Senhor. no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Diga, escudo para os que nele Profetize, igreja, profetize. Declare isso agora, declare. aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, usa-me, sou
Serve. Levante as mãos e diga: usa-me, vamos. Usa. Sou a tua imagem. Ó filho de Davi, pois não há ferrolho. Que se fechem diante da. Levanta a tua mão quando vai. Não adoeça, nem culpa. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma.